Olá, pessoal! Estamos aqui novamente buscando a sequência do estudo dessa obra, O que é o Espiritismo, por Allan Kardec, utilizando aqui essa tradução de Evandro Noleto Bezerra. Meu nome é Fernanda Borges e esses vídeos são gravados para a continuidade do estudo da nossa Casa Espírita Cultivadores do Evangelho, utilizando aí a tecnologia da internet para nos mantermos conectados nesse período de pandemia. Hoje nós vamos começar o diálogo de Kardec com o padre. Nós já passamos pelo diálogo do crítico com Kardec, do cético, e agora adentramos nesse texto que é do século XIX, mas muito atual. Vai nos levar aí a refletir sobre a construção dos nossos argumentos. Para defender uma ideia, um princípio, um ponto de vista, Kardec vai demonstrar aqui para nós que nós não precisamos atacar pessoas, mas sim combater as ideias, aquelas que divergem dos princípios que nós já temos formulados. Nós precisamos construir de uma forma harmoniosa, com argumentos lógicos e coerentes, sem estar necessariamente atacando a pessoa, de onde veio essa ideia. O mal, já dizia para nós André Luiz, ele não merece comentário em tempo algum. Então, que possamos nos policiar a esse respeito, né? E aprender com Allan Kardec como que a gente pode ser mais instrutivo, mais útil na construção dos argumentos em defesa dessa doutrina que nós professamos, que nós já consideramos, né, que conhecemos esses princípios, sem nos combatermos. A gente verifica no movimento espírita que mesmo entre os espíritas, existe ali bastante divergência, e muitas divergências que chega talvez de uma forma desagradável, que chega a estar combatendo pessoas e não as ideias. Então esse é um convite desse texto que a gente vai estar fazendo, para que a gente possa refletir, nos colocar no lugar e verificar se nós estamos promovendo algum tipo de perseguição, de injúria, de calúnia, né? Se nós não estamos fazendo o que nós não gostamos que se faça conosco. E a gente vai perceber isso nesse diálogo que foi proposto por um padre, e Kardec logo de início faz aqui uma introdução de como que ele vai se comportar e como que ele espera também que seja dirigido esse diálogo entre os dois, né? Tanto a igreja quanto a doutrina, ela tem seus princípios muito bem definidos, e ambos têm esse direito. O codificador, ele estabelece aqui um parâmetro para que essa conversa ela aconteça num cenário que seja saudável para ambos, que possam aprender uns com os outros. O nosso padre aqui, chamado de Abade, ele faz a seguinte pergunta: permiti-me-eis, Senhor, que também vos dirija algumas perguntas? Com todo prazer, reverendo, mas, antes de responder a elas, julgo conveniente dar-vos a conhecer o terreno em que devo colocar-me perante vós. Antes de tudo, cumpre-me declarar que não tenho a pretensão de vos converter às nossas ideias. Se desejardes conhecê-las minuciosamente, encontrá-la-eis nos livros em que estão expostas. Neles podereis estudá-los à vontade e aceitá-las ou rejeitá-las. Esse livro, esse opúsculo, que vem aí dividido numa parte inicial em 3 diálogos, que nós já falamos, né, com o crítico, com o cético e com o padre. Depois, ele vem ali um pequeno comentário, um pequeno resumo do Livro dos Médiuns e um pequeno resumo ali do Livro dos Espíritos. Ele compõe a 4ª obra de Kardec. Antes desse, Kardec
já havia codificado o Livro dos Espíritos, ele já estava sendo estudado quando foi feito o que é o Espiritismo, já havia feito o Espiritismo em sua expressão mais simples, e já tinha também a Revista Espírita, que ela já estava com 1 ano aí da sua divulgação. Então, Kardec é muito claro com o padre que o que eles vão fazer aqui é um diálogo onde ele não tem a pretensão de convencê-lo. Ele já tem seus princípios, né? E o que eles vão promover aqui é um diálogo para poder ali tá interagindo um com o outro, cada um defendendo ali o seu ponto de vista, expondo as suas ideias. Mas que se ele quiser aprofundar nesse conhecimento, que ele indique a leitura dos livros, e não através desse diálogo que vai acontecer nesse momento. O Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Dirige-se, pois, àqueles que em nada creem ou que duvidam, e o número desses é grande, como bem o sabeis. Os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, não tem necessidade dele. Aquele que diz, creio na autoridade da igreja e me contento com seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites, o Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma que não vem forçar nenhuma convicção. Isso aqui, gente, é um sinal de respeito, né? A pessoa está naquele, nós estudamos aqui outras vezes, a diversidade dos espíritos, né? Foi um dos diálogos do cético com Kardec. E entendemos aqui em outra situação que existe ali uma escala espírita, que cada um está no nível de moralidade e intelectualidade, e isso precisa ser respeitado. Então, o espiritismo, o alvo, o foco dele é para os incrédulos, aquele que não tem nenhuma convicção, aquele que não tem nenhuma crença, aquele que são os materialistas, os nihilistas, que não admitem, que não aceitam que a vida ela tem uma continuidade após essa. O número deles são altíssimo, e a consequência de se acreditar numa doutrina materialista, ela é gravíssima, né? Leva a gente a sair atropelando tudo que se passa pela frente, sem se ponderar, sem ter a necessidade de mudar, sem ter a necessidade ali de estar evoluindo, porque se acredita no nada. Para que você vai se melhorar se amanhã não tem nada? Para que você vai se ponderar aos seus desejos, aos seus impulsos, né? Se não existe nenhuma consequência para isso. Então, o espiritismo, o foco dele é esse. Aquele que está bem resolvido, que é um bom religioso, independente da religião que ele segue, que ele está ali tentando se melhorar e ser melhor para o outro, o objetivo da qual ele segue, ele já foi atingido. E a gente, quando estudávamos na nossa casa, que tínhamos nosso irmão Álvaro do nosso lado, ouvíamos dele muitas vezes que não existe religião ruim. São maus religiosos. Então, toda aquela religião que ela vem promover essa melhoria interna, que você vai tratar o outro como igual, que você vai estar aprendendo a amar, assim, né, querer para o outro aquilo que se quer para você, ela está no caminho certo. Então, não é essa o foco da doutrina espírita, tirar ninguém, fazer prosélito, trazer nenhum público do qual já está satisfeito com a explicação, a argumentação, a metodologia de ensino que aquela religião professa, né? A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. Se não a respeitasse, o espiritismo estaria em contradição com seus princípios de caridade e tolerância. A seus olhos, toda crença é respeitável, ainda que errônea, desde que seja sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo. Se alguém fosse induzido por sua própria consciência a crer, por exemplo, que é o Sol que gira ao redor da Terra, nós lhe diríamos: acreditai-o, se quiserdes, porque isso não impedirá que a Terra gire em torno do Sol. Mas, assim, como não procuramos violentar-vos a consciência, não tenteis violentar a dos outros.
Se, porém, transformardes uma crença de si mesmo, inocente, em instrumento de perseguição, ela então se tornará nociva e pode ser combatida. Então, o que a gente precisa ter em mente aqui, né, se espelhar nesse espírito superior, né, nessa moralidade que Kardec, nessa clareza que Kardec traz para nós, para que nós também possamos construir os nossos argumentos sem violar a consciência alheia, sem atacar as pessoas, sem querer estar atropelando uma fase da qual cada um se encontra. Muitos de nós, às vezes, buscamos conflitos desnecessários. Ele usou um exemplo aqui do Sol com a Terra. O que isso vai mudar se o outro acreditar diferente? Mas nós não, nós somos teimosos, nós queremos impor a nossa ideia, o nosso ponto de vista, nos sentimos suscetíveis, magoados, ficamos contrariados quando o outro discorda de nós. Então, isso também serve para nos lapidarmos, para entendermos o outro, para sermos indulgentes. Isso é um exercício da indulgência, que está lá no tripé da caridade, né? Benevolência para com todos, indulgências com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tal é, senhor Abade, a linha de conduta que tenho seguido com os ministros dos diversos cultos que a mim se tem dirigido. Quando eles me interpelaram sobre alguns pontos da doutrina, dei-lhe as explicações necessárias, abstendo-me, no entanto, de discutir certos dogmas com os quais o Espiritismo não tem que se ocupar, por serem todos os homens livres em suas apreciações. Nunca, porém, fui procurá-los com o propósito de lhes abalar a fé por meio de uma pressão qualquer. Aquele que nos procura como irmão, nós o acolhemos como tal. Ao que nos repele, deixá-lo-emos em paz. É conselho que não me canso de dar aos espíritas, porque nunca aprovei a pretensão dos que se arrogam a missão de converter o clero. Sempre lhe tenho dito, semeai no campo dos incrédulos, pois é lá que tendes muito a colher. Então, mais uma vez, fica aqui essa grandiosa mensagem para que a gente não busque fazer proselitismo, para que a gente não busque querer que o outro seja igual a nós, entenda o que nós estamos entendendo, tenha os anseios e as necessidades de respostas que nós temos, né? Que cada um tem o seu tempo, o seu limite, que tem ali a sua necessidade e que nós não procuremos abalar a fé de ninguém. Pelo contrário, a fé ela precisa ser fortalecida. Nós hoje entendemos que a fé precisa ser raciocinada, mas aquele que ainda não está nesse patamar, que não sejamos nós a abalar a sua fé. Ele acredita, ele tem uma crença e isso precisa ser respeitado. O Espiritismo não se impõe porque, como Volo disse, respeita a liberdade de consciência. Ele sabe, aliás, que toda crença imposta é superficial e não desperta senão as aparências da fé, mas nunca a fé sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos, de modo que cada um possa formar opinião com conhecimento de causa. Os que lhe aceitam os princípios, sacerdotes ou leigos, o fazem livremente e por achá-los racionais. Mas nós não ficamos querendo mal aos que se afastam da nossa opinião. Se hoje a luta entre a igreja e o espiritismo, temos plena consciência de não havê-lo provocado. E o nosso amigo, nosso irmão padre, faz a seguinte indagação. Se a igreja, vendo surgir uma nova doutrina, cujos princípios, em consciência, julga dever condenar, podeis contestar-lhes o direito de discuti-los e combatê-los, prevenindo os fiéis contra o que ela considera um erro? De modo algum podemos contestar esse direito, que também reclamamos para nós. Se houvesse encerrado nos limites da discussão, nada haveria de melhor. Lede, porém, a maioria dos escritos emanados de seus membros ou publicados em nome da religião, os sermões que têm sido pregados, e verei neles a injúria e a calúnia,
transbordando por toda parte, e os princípios da doutrina desfigurados de maneira indigna e maldosa. Uma coisa é você argumentar construindo uma base de pensamento lógico, racional, dentro daquilo que é verdadeiro. A outra é agir como se estava agindo neste momento, aonde tinha, Kardec vai considerar aqui no texto mais à frente, os príncipes da igreja, os bispos, que eles vinham, tinha ali uma personalidade forte, um poder dentro da sua comunidade, dentro do seu ambiente, e provocavam textos, provocavam sermões, aonde muita coisa era falseada, era injúria, era calúnia, estava sendo desfigurado os princípios da doutrina espírita, às vezes por falta de conhecimento, de uma pesquisa mais aprofundada. É esse tipo de discussão, é esse tipo de ataque que precisa se ter cuidado a respeito. Por exemplo, nessa época, houve-se também por parte da igreja alguns dos seus integrantes, cujo o esposo talvez professasse uma aptidão, um gosto ali pela doutrina espírita, cujo as esposas foram aconselhadas ao divórcio. Olha para você ver que controvérsia entre a igreja, né? Ela que prega ali, né, uma forma diferente ali de matrimônio, aonde a gente está ali sempre tentando fazer com que aquele relacionamento dê certo, foi pregado que pudesse se separar por conta dessa divergência de ideia. Uma ideia que saiu ali naquele momento, se a gente fazer pesquisa, se a gente buscar nos históricos do século XIX, a gente vai encontrar com esses relatos. Então, são divergentes, são caluniosos, muitas vezes são injúrias, e é esse tipo de atitude que Kardec tenta combater. Do alto do púlpito, os espíritos não têm sido qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública. Então, eles, nessa época, eles estavam sendo classificados como inimigos da sociedade e da ordem pública. Aqueles a quem o Espiritismo reconduziu à fé não têm sido anatematizados e rejeitados pela Igreja sob o pretexto de que é melhor ser incrédulo do que crer em Deus e na alma pelos ensinos da doutrina espírita? Muitos não lamentam, hoje, não se poder acender para os espíritas as fogueiras da Inquisição? Em certas localidades, eles não têm sido apontados ao ódio de seus concidadãos a ponto de fazer que sejam perseguidos e injuriados nas ruas? Não se tem imposto a todos os fiéis que os evitem como pestíceros e impedido que os criados entrem a seu serviço? Muitas mulheres não têm sido aconselhadas a se separar de seus maridos, como muitos maridos de suas mulheres, tudo por causa do espiritismo? Não se tem tirado lugares a empregados, retirado o pão do trabalho ao operário e recusado caridade aos necessitados, por serem eles espíritas? Não se tem mandado embora de alguns hospitais até cegos por não quererem abjurar sua crença? Dizei-me, senhor abade, será isso uma discussão leal? Os espíritas responderão, porventura, injúria por injúria, mal por mal? Não. A tudo eles opuseram sempre a calma e a moderação. A consciência pública já lhes faz a justiça de reconhecer não terem sido eles os agressores. Hoje nós vamos parar por aqui para poder refletir nesse texto que Kardec traz, disso tudo que acontecia nessa época, lembrando de outras épocas remotas, no início do cristianismo, como tudo aconteceu também naquela época. E na próxima semana nós daremos continuidade ao diálogo de Kardec com o padre, porque vai ter muito mais ensinamentos doutrinários, onde a gente pode estar ali retirando o que eles estão comentando, fazendo ali uma análise se nós também não estamos agindo dessa forma, se ao invés de combatermos ideias, nós estamos buscando combater pessoas, se não estamos nós sendo perseguidores, cometendo injúrias, calúnias. Que fique essa reflexão para nós hoje. Semana que vem estaremos aqui de volta. Que todos vocês possam ficar
na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.